Hoje daremos início ao nosso projeto Mulheres que Sabem. Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou Selma Mosquera, mãe, esposa, filha, irmã, amiga, mas, sobretudo, mulher. Uma mulher que acredita na força do conhecimento como agente transformador e de empoderamento. Quando eu migrei do Brasil para Portugal, foi em busca da realização de um grande sonho de infância: ser cientista. Hoje, eu estou a finalizar o meu doutorado, como se diz aqui em Portugal, o meu doutoramento na área de recursos humanos, com foco em empreendedorismo e migração. Foram muitos os desafios que enfrentei para chegar até aqui, enquanto mulher, enquanto acadêmica. E atualmente eu tenho me dedicado a ajudar mulheres que, assim como eu, sonham em conquistar esse espaço acadêmico aqui em Portugal, que para elas muitas vezes pode ser um sonho inatingível, ou que ela pode ter medo de alcançar isso, não saber como, que ferramentas usar, se sentir que não está preparada tecnicamente para isso. Então, eu as auxilio desde a escolha da universidade, até a construção de papers, escolhas de metodologias, como fazer buscas nos motores de busca, uma série de conhecimentos, um apoio na inserção cultural acadêmica em Portugal, que é um mundo bem diferente do Brasil. Mas, enfim, essas mulheres precisam acreditar que o conhecimento pode empoderá-las e transformar as suas vidas. Mas eu não vim aqui para falar de mim. Hoje nós vamos receber aqui a Cíntia de Paula, psicóloga, mestre em psicologia comunitária e atual presidente da direção da Casa do Brasil de Lisboa. Ela lidera esta casa com muita competência. Então, Cíntia, obrigada por estar aqui conosco e a palavra é sua. Muito obrigada, Selma. Antes de mais, eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estarmos aqui nessa conversa informal e tão importante, né, de falarmos de nós, mulheres, numa semana também que marca o Dia Internacional das Mulheres, e de pensarmos todo o caminho e tudo que ainda temos que caminhar, né? Eu acho que isso é fundamental. Muito obrigada pela apresentação, espero ser metade disso tudo que você disse. Já estaria feliz. Pronto, eu sou Cíntia, eu sou do interior do Brasil, do Mato Grosso do Sul, e sou psicóloga, fiz minha graduação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, lá no Brasil, aí no Brasil. Vim para Portugal há 11 anos, foi em 2009, 11 ou 12, vou fazer 12, a gente vai ainda, a gente perde os cálculos, né, Selma? Mas tanta gente já nem sabe quanto tempo que faz. Esse processo migratório é muito interessante. E sou mestre em psicologia comunitária, que é a área que eu tenho atuado desde então. E tenho trabalhado nisso, trabalho com direitos das pessoas migrantes, com direitos das mulheres, com muitos desafios, mas também com muita coisa positiva, sobretudo nesse caminho do conhecimento, né? Eu acho que temos muitas coisas bacanas para partilhar aqui juntas. Uhum. É verdade. Já que você já tocou nesse assunto, o que o conhecimento representa para a Cíntia? Ai, que boa pergunta, Selma. Eu acho que o conhecimento para nós, para mim, é um instrumento de transformação. Ponto. Eu acho que e não é só o conhecimento acadêmico, é o nosso conhecimento da transformação mesmo, né? E é utilizarmos aquilo que a gente teve oportunidade para transformar, para fazer impacto, para mudar situações, mudar sistemas, promover mais igualdade. É um pouco do que eu tenho tentado fazer na minha história. Assim, acho que também sinto que ainda hoje o conhecimento é um privilégio, né? E aqui mesmo o conhecimento acadêmico, quantas mulheres ainda não conseguem, tal como no seu sonho, né? Vir a ser cientista, irem para a universidade. E acho que nós que temos essa oportunidade, temos esse dever também de usar o nosso conhecimento para de fato construir um mundo mais igualitário. Eu acho que é nesse caminho que, para mim, o conhecimento é tão importante, assim, tem sido até aqui, sobretudo. Eu concordo plenamente, né? Que é importante a gente juntar na nossa trajetória o conhecimento de vida,
o conhecimento acadêmico também, porque vai nos dar a oportunidade de desenvolver habilidades e atitudes que vão nos fortalecer, né, e as pessoas vão reconhecer essas nossas competências. Mas eu não posso falar da minha opinião, eu quero ouvir a Cíntia hoje, que é a nossa estrela. Né? Por que a gente pode considerar a Cíntia como uma mulher que sabe? Pois é. Eu acho que sobretudo, Selma, porque justamente por isso, porque eu acho que o conhecimento e saber, eu acho que é também saber de que forma a nossa história pode ser importante para que outras histórias também desabrochem e sigam seus caminhos, né? Eu nessa e não só por ser mulher, mas também por ser jovem e imigrante, sinto que ser uma mulher que sabe, mas nesse sentido não é de saber mais, mas sim de tentar saber o porquê das desigualdades e como que isso influencia na vida das nossas mulheres migrantes, por exemplo, acho que é importante, não só por ser psicóloga, não só por ter conhecimento nessa área das migrações e também da igualdade de gênero, mas eu acho que porque tenho tentado na minha trajetória, às vezes com êxito, às vezes sem êxito, mas nessa luta constante de que, de fato, o saber seja transformador. Acho que é por isso que podemos considerar a Cintia uma mulher que sabe. E que também sabe reconhecer, eu acho, as nossas dificuldades, né, e os nossos desafios, que são tantos enquanto mulheres migrantes, que teríamos aqui horas e horas para falarmos, né, Selma? Eu acho que é mesmo por aí. É verdade, exatamente. Você já tocou um pouco também na nossa próxima questão, que é como é que você relaciona o conhecimento com o empoderamento feminino? Uhum. Pronto, eu acho que o conhecimento, e aqui mesmo a educação, né, o conhecimento de fato que vem do acesso à educação, ele é fundamental para as mulheres, tipo, o mundo afora. Né? Eu acredito que é através da educação que nós vamos conseguir cada vez mais combater as desigualdades, sobretudo porque nós vamos garantir maior igualdade de oportunidades para as mulheres, para meninas e mulheres, né? Não só para as mulheres, mas para as meninas também. E eu acho que o conhecimento como instrumento de transformação, ele, aqui estávamos a falar de um sentido mais macro, mas também individual. Né? Nós, quando acompanhamos trajetórias meninas e de mulheres que tiveram acesso à educação, tiveram acesso a mais conhecimentos, seja ele universitário ou não, puderam mais igualdade de oportunidade, ser empoderador, né? E transformador, seja de nós ou do meio e da nossa luta e onde estamos. Eu acho que é fundamental. Vou dar um exemplo simples de conhecimento. Quando migramos, por exemplo, o quanto nós somos desafiados e desafiados para conhecer esse novo eu, né? Que não é só conhecermos esse país novo, que às vezes nos acolhe bem, às vezes nos acolhe mal, que nos traz vários desafios, mas também conhecermos quem somos nesse novo lugar. Né? E imagina, é um conhecimento também de nós e de onde estamos e qual é o percurso que vamos fazer, que é fundamental. Com bônus e com ônus, mas fundamental. Acho que é importante pensarmos também nessa transformação individual que o conhecimento nos traz. É verdade. A Cíntia toca em dois pontos que chamam muito a minha atenção, até porque a minha área de investigação é migração e empreendedorismo e desenvolvimento de políticas, né, de recursos humanos. E o Milton Santos, nosso grande estudioso brasileiro, ele fala que o processo de migração é um processo de aprendizagem muito interessante que contribui bastante para o local de acolhimento, porque quando a gente chega, a gente tem que aprender uma nova geografia. Mas não é uma nova geografia apenas do espaço exterior, é uma nova geografia do espaço interior. É uma nova relação com o espaço geográfico, com o espaço cultural. E esse aprendizado, ele nos empodera de uma maneira assim, só vivendo a experiência da migração para a gente saber.
principalmente nós mulheres migrantes, que somos muito desafiadas. É muito desafiante. E brasileiras, né, Selma? Desculpa. Como? É. Eu não ouvi, Cíntia, desculpa. E brasileira, né? Eu acho que... Sim. Sim? Sem dúvida, sem dúvida. E ser mulher migrante brasileira, né? Tem aqui coisas muito interessantes, exato. Desculpa. Há muitos estereótipos que nós temos Deu uma que travada combater. aqui no meu, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, tô ouvindo, sim. Na verdade, a imagem é que está a travar um pouquinho, mas a fala está a chegar bem. Você nos ouve bem? Tá nos ouve bem, Cíntia? Agora sim. Agora estou. Nós, mulheres brasileiras, ainda temos um estereótipo, né? A vivenciar e a combater e a mostrar a nossa competência enquanto ser humano é bem difícil, né? Mas a gente supera, como diz, né, o que a gente costuma falar no Brasil, a gente é brasileiro, não desiste nunca. A gente chega lá e a nossa trajetória pode servir de exemplo para outras mulheres. E aí a gente vai para o segundo ponto que você tocou, que é a educação de mulheres, de meninas, e que como essa cadeia empodera. A gente percebe que à medida que os pais, as mães, dão educação para suas filhas, têm acesso à educação, essa trajetória de geração a geração vai se fortalecendo cada vez mais, o empoderamento é cada vez maior. Eu falo da minha família, por exemplo. A minha mãe sempre nos educou para sermos mulheres independentes. Tem alguém aqui com o microfone ligado. Eu acho que é a Linda ou o Emílio. Vai. Cadê a Linda? Pronto, já tirei. Enfim, a minha mãe, ela nos educou para ser mulheres independentes, sempre falou isso, né? E a gente vê o reflexo disso na minha sobrinha mais velha, que hoje é engenheira, assim como a família do meu marido também, as mulheres, a minha sogra é uma pessoa super forte, que educou todo mundo para ser bem aguerrido, e aí tanto as mulheres quanto os homens, sem essa diferenciação, e hoje a gente tem uma outra sobrinha que trabalha justamente com o empoderamento de mulheres empreendedoras, e que é um motivo de orgulho enorme para a família toda. E essa reação em cadeia, porque o conhecimento realmente nos fortalece, né? Eu, pelo menos, defendo essa bandeira a todo tempo. Mas, enfim, vamos lá. O que você, enquanto mulher líder da Casa do Brasil, pode compartilhar com outras mulheres que estão buscando se empoderar? Como essa sua experiência te fortalece e te empodera cada vez mais, para que a gente possa não só usar como exemplo, mas que possa auxiliar outras mulheres que estão na senda do despertar ou até do fortalecer o seu processo de empoderamento, digamos assim. Selma, eu acho que antes de chegar a ser líder, é importante pensar um pouco no trajeto, assim, eu acho que o caminho, ele é mais bonito até do que o fim, muitas vezes, né, e depois, mas antes de passarmos por esse ponto, só pegar aqui numa coisa que você disse que eu acho fundamental, essa reação em cadeia da educação, né, o quanto que é importante, tipo, das gerações que vão passando e vão fomentando essa oportunidade de que mais meninas e mais mulheres consigam ter acesso à educação em todos os níveis que forem possíveis, e o quanto que isso também muitas vezes é responsável pela quebra da situação de pobreza, por exemplo, né? O quanto que pode permitir que as pessoas saiam de que tenham maior mobilidade, por exemplo, social, e isso é fundamental, que tenham uma vida melhor, uma vida mais digna, e eu acho que isso também é fundamental de falarmos. Agora, falando de mim, sim, eu acho que é interessante pensarmos, eu acho que o que eu posso passar é, sobretudo, porque antes de ser presidente da Casa do Brasil e estar à frente, que é uma grande responsabilidade, sobretudo porque é uma organização de 30 anos que tem tentado trabalhar sempre não só com as pessoas migrantes, mas com o poder público local e central, que eu acho que aqui também tem sido, mesmo antes de mim, outras lideranças da casa também fizeram, mas eu sinto também que estar nesse lugar é um espaço de privilégio que nós temos que usar para transformar.
Tipo, não podemos estar ali só, sou o presidente. Não, nós estamos ali, de fato, para fazer a transformação e a mudança. E no meu caminho, eu comecei na casa como voluntária em 2012. Eu nem ia ficar em Portugal quando terminasse o mestrado, que eu vim fazer o mestrado em 2009 com planos de retornar, com passagem de volta, como eu digo. Entretanto, comecei a trabalhar na casa, mas já tinha decidido ficar mais um tempo, era voluntária, e acho que esse percurso de ser migrante, de escolher trabalhar nos direitos das pessoas migrantes, até a partir das nossas próprias experiências, porque, como você dizia, e eu acrescento, eu acho que a migração ela é também um processo de crise, né? Porque é um processo natural de crise. Nós nos redescobrimos, temos que aprender signos e significados. De repente, uma placa é diferente, de repente, um sistema é diferente, de repente, uma palavra é diferente, né? Apesar de ser uma mesma língua, nós falamos quase que línguas diferentes, e eu acho que isso é muito interessante de pensarmos o quanto nos desafia em termos de conhecimento. E ser líder da Casa do Brasil, tão jovem, quando eu tomei posse a primeira vez, em 2017, eu comecei sendo voluntária em 2012 e foi fundamental todo esse percurso de ser voluntária, de estar desde o trabalho e até hoje fazemos de tudo, né? Desde servir quando tem festas, que já não é tão o foco da casa, que está muito mais a intervenção social, desde servir a cerveja no bar, a falar com o primeiro-ministro, se for preciso. Isso é que é fundamental, eu acho, que é esse trabalho horizontal, que é sobretudo o que eu tenho tentado. Depois de voluntária, fui funcionária no atendimento, o que eu acho que para mim foi a melhor experiência que eu poderia ter tido, que foi mesmo esse trabalho diário de acolher as pessoas migrantes todos os dias, de ouvir as suas histórias todos os dias, e depois que eu acabei por ir mais para a coordenação dos projetos, porque na minha área de conhecimento, no meu ponto de vista, algo que eu tenho e que gosto e que quero dar sempre de melhor, que é, de fato, construir respostas, pegar nessas experiências e construir respostas sociais através de projetos, de ações, de debates e de tantas outras coisas que a gente faz todo dia. E aí chegou a presidente, foi eleição, né, através de eleição, fui eleita em 2017, primeiro mandato, agora já estou no segundo. E acho que eu, enquanto mulher migrante, líder e jovem, o que eu tenho aprendido, acho que mais do que ensinado, é também a valorização das pessoas. Eu acho que é fundamental pensarmos que não estamos só, que é um trabalho coletivo, de que temos que olhar as potencialidades de cada um que está conosco, inclusive das pessoas para as quais nós trabalhamos, e pensar de outras questões. Por exemplo, eu especificamente, como sou feminista e sempre trabalhei para a questão de igualdade de gênero, tenho tentado olhar esse espaço na casa, trazer essa discussão de gênero para entendermos que uma mulher migrante tem questões que acrescem opressões do que um homem migrante. Claro que ele também tem, não é desvalorizando a trajetória, mas as mulheres migrantes, por conta de um sistema patriarcal e machista, ainda estão mais acrescidas de experiências de desigualdade de oportunidades. Enquanto Cíntia líder, tenho tentado isso, sobretudo também, Selma, eu acho que é fundamental a escuta. Escutar as pessoas, escutar as histórias, escutar o próprio sistema, porque muda. A nossa luta do ano passado não é a mesma de hoje, né? E essa escuta e tentar absorver esse conhecimento de fato e transformar em ações efetivas. Acho que é isso que eu tenho tentado fazer. É interessante o que a Cíntia traz, porque enquanto mulher líder, o Mulheres que Sabem, ele surgiu, né, inspirado no movimento Mulheres Pensam, que foi um movimento que surgiu de uma pesquisa realizada pela Cátia de Castro, na Bahia, e, se não me engano, em São Paulo, e acho que em Minas, me desculpe se eu estiver a falar os estados errados, mas na Bahia tenho certeza. E pasmem que o resultado, ela fez um survey com várias empresas, os homens diziam que as mulheres não assumiam seu papel de liderança porque elas não tinham equilíbrio emocional, porque elas não tinham competência. E o que mais assustou a Cátia foi que, em momento nenhum, ela percebeu, durante a realização da pesquisa, alguém ressaltar o aspecto técnico da profissional.
falava-se que mulher gosta de fofoca, uma mulher irrita a outra. E então surge daí esse movimento Mulheres Pensam, que já está em vários países, está nos Estados Unidos, está aqui em Portugal, nasce no Brasil, e a gente terminou se integrando ao movimento. E eu pensei, no que é que eu poderia colaborar? Na minha paixão, que é a minha paixão pela área acadêmica, né? Meu sonho de ser cientista, na dificuldade que eu tenho, a Cíntia deve ter passado também por isso, de ser mulher, migrante, estudante, profissional. No meu caso, eu tenho 2 filhos, então é muita pressão para a gente dar conta. E eu pensei, no que é que eu poderia contribuir mais para que mais mulheres se tornassem líderes? Porque eu entendo que o conhecimento pode fortalecer essa competência técnica. E aí a pessoa tem que entender que eu tenho competência técnica e o mercado vai ter que se abrir, porque é a questão da igualdade de gênero. Eu estou concorrendo por competências e não por ser mulher. Por isso a pergunta, e da gente começar a perceber que, enquanto líder, nós temos esse compromisso social. Não é só o status de assumir uma função, porque as nossas ações são os nossos exemplos, e os exemplos, enquanto eles não educam, eles pelo menos inspiram. Eu sempre falo assim com algumas mulheres que eu conheço, eu falei, poxa, eu vi você naquele dia, e para mim foi inspirador. Às vezes é uma fala, às vezes é um comportamento. E isso inspira outras mulheres, às vezes isso desperta. Olha, eu posso vir por aqui, porque a gente sabe que muitas mulheres passam muitas dificuldades de opressão, de não conseguir entrar na área acadêmica por pressão familiar, e a gente tem esse papel de achar que por ser mulher, mãe, ter filho, casa, trabalho, que a gente não vai conseguir chegar na área acadêmica, e é difícil, é sofrido, mas a gente chega lá. E eu posso garantir isso. Então, esse é o meu compromisso, né? Também enquanto feminista. E por isso, quando eu pensei no projeto, eu falei, não, a Cíntia tem que estar aqui, porque é um grande exemplo. A Casa do Brasil de Lisboa faz muito trabalho com mulheres, principalmente mulheres empreendedoras também, que eu sei que vocês desenvolvem um trabalho bem interessante. E, para mim, é uma boa prática que não podia ser esquecida nesse projeto. Mas vamos lá. Quais foram os seus maiores desafios, né? O que você mais enfrentou de dificuldade para chegar nesse lugar que você considera como o lugar que você merece estar? Muito boa a sua pergunta. Vou respondê-la. Antes disso, só queria complementar uma questão que você disse, que eu acho que não podemos não falar, que é, por exemplo, no movimento associativo, e já entrando aqui na sua questão, a importância também de reconhecermos o nosso trabalho nas associações como um trabalho também qualificado e científico, por exemplo, e que muitas vezes passa até de nós entendermos isso. Não, eu acho que o sistema é muito mais opressor, né? Mas eu sinto que, no meu caso, eu também tive que fazer esse diálogo dentro da organização para entender que é um trabalho qualificado como qualquer outro. Não é por sermos uma associação que não temos que ter profissionais qualificados na sua área, que temos que ter estratégia, e eu acho que o conhecimento aqui e ser mulher que sabe também é valorizar isso, né? Porque muitas vezes ainda, e falando aqui nas desigualdades que você estava dizendo, o trabalho social também é visto só como caridade, né? E não visto como transformador. E para ser transformador, ele precisa sim ter conhecimento e precisa ter conhecimento científico também, conhecimento acadêmico, envolvermos pessoas que trazem esse conhecimento também para a transformação. Só acrescentando a sua fala, no meu caso, eu acho que as maiores dificuldades têm sido, sobretudo, talvez essa desconstrução também, que apesar de ser mulher jovem, imagina, eu tenho 35 anos hoje, né? Eu já sou presidente há quase 4, eu tinha 31 anos, e de repente, jovem, migrante, assumir um cargo de liderança. Eu sinto que aqui os maiores desafios foram justamente desconstruir isso, que não teria capacidade, ou que não saberia gerir, ou que, claro que temos defeitos como todo mundo, e nem sempre é 100%, e é essa a vantagem de termos a ideia sempre que é um trabalho coletivo, não é meu, é nosso, é de um grupo, né? Nós estamos em coletivo.
mas de me afirmar nesse sentido, sabe? De afirmar que, apesar de ser mulher, migrante, jovem, eu posso ocupar esse espaço de liderança, posso dialogar, e sim, e acho que, sobretudo, talvez, pensando aqui nas dificuldades também, Selma, eu acho que elas foram mais de briga com o sistema, e não só de mim, do nosso grupo, tipo, de ver essas dificuldades e tentar dialogar com o sistema, ocupar também esse espaço de liderança para estar numa Câmara e debater um projeto, um plano municipal, estar no Alto Comissariado das Migrações e exigir que tenham coisas que sejam de fato, que reflitam de fato na vida das pessoas, ocupar também esses espaços de diálogo com quem tem o poder de transformação. Eu acho que esse tem sido o maior desafio. Já vou conseguindo ganhar os espaços e vou conseguindo ter espaço de fala. Eu até acho que, pelo meu pouco tempo de luta, tenho conseguido ocupar esse espaço e eu reconheço isso, sabe? Eu acho que isso é muito, muito bom mesmo, assim, sinto que, é claro que é dia a dia, né? Mas isso tem sido positivo. Mais dificuldades. Talvez eu não falaria de mim, porque não tive tanto, mas de muitas mulheres, porque eu também gosto de trazer as histórias. E aqui você vai entender a dificuldade das mulheres migrantes de verem as suas qualificações profissionais reconhecidas no país quando migram. E eu acho que eu não posso falar de dificuldades, que para mim é uma grande dificuldade ver quantas mulheres altamente competentes, e eu nem sequer estou a dizer de reconhecimento de diploma, eu digo mesmo do currículo oculto, é de ver a nossa trajetória reconhecida quando chegamos de ocupar espaços de fato qualificados. Eu acho que nós temos vivido isso em Portugal, é claro que não é específico de Portugal, mas eu vou falar daqui, sobretudo nessa última migração, que a Selma sabe, é muito qualificada, muita gente muito boa que vem para continuar o mestrado e doutoramento, e acho que para mim é um desafio, e para mim tem sido difícil não conseguir ainda criar respostas ou dialogar com o sistema de forma efetiva para que essas mulheres, sobretudo, eu digo mulheres que somos maioria, somos mais de 60% em Portugal e é muita gente qualificada, e é muito, para mim, é muito triste e me sinto que aqui é um grande desafio essa luta, né, que passa para que essas mulheres tenham espaço no seu mercado de trabalho e nas suas profissões que estudaram e tanto batalharam. Eu costumo dizer, a nossa vida não chegou quando o avião chegou aqui no aeroporto, não começou quando aqui desembarcamos no aeroporto da Portela, né? Ela é muito anterior e já trazíamos uma bagagem de conhecimento, que é importante e precisa ser valorizada. Eu acho que isso é fundamental também. É verdade. A mulher migrante ou imigrante, de uma maneira geral, ele traz com ele uma bagagem de conhecimentos e cultural bem interessante, como diz o próprio Milton Santos, porque ele pode olhar para a geografia local e a cultura local com um olhar diferenciado. E é essa construção de capital cultural, capital humano, capital social, que pode transformar essas mulheres, inclusive as mulheres, não só as mulheres migrantes, mas o próprio exemplo da mulher migrante, transformar as mulheres da sociedade local, as autóctones, né? Então, é bem interessante esse papel. E de mostrar que nós podemos também assumir funções de líderes, enquanto mulheres, não só porque somos migrantes, para não ficar também em um rótulo. As mulheres, elas têm competência, sejam elas portuguesas, brasileiras, angolanas, marroquinas. Se você tem competência técnica, se você pode aproveitar todo esse conhecimento, isso é extremamente importante, né? Mas, enfim, a Cíntia acha que o conhecimento tem validade? Será que existe tempo certo para transformar a sua vida e a vida de outras pessoas através de novos conhecimentos? De jeito nenhum. O melhor exemplo que eu tenho de que o conhecimento não tem validade é a minha avó aprendeu a ler e a escrever, eu já era adulta. E ela ia de balinha para a escola à noite. Eu vivi com ela um tempo, na época do ensino médio, e me lembro dela
todas as noites a amiga passar lá em casa e as duas irem juntas para a alfabetização. E, claro, numa perspectiva de que sempre aprendemos todos os dias até o dia da nossa morte, é fundamental. E depois, não acho que tem validade, eu acho que é o contrário. Nós, ao ato de acordar, já estamos a transformar e a receber e termos de novo a oportunidade de adquirirmos conhecimento. O que eu acho é que vivemos um tempo estranho, e aqui é importante falarmos disso, e falar de conhecimento, e aqui a internet, as redes sociais têm deturpado um pouco também o que é conhecimento, né? E a gente tem vivido, por exemplo, a era das fake news, o que é importante quando falamos de conhecimento, né? De informação. E vivemos um tempo em que infelizmente, temos mais um inimigo, né, que é o combater a falsa informação, que pode influenciar, não ser transformador, mas sim ser prejudicial à vida das pessoas. Vou dar um exemplo, Selma. Nós que estamos na área da migração, e você deve ter imensos exemplos assim. Eu tenho mesmo um problema um pouco sério com muitos canais de YouTube que ensinam a pessoa a ser migrante, por exemplo, né? E que passam informações sem responsabilidade para as pessoas, que nós vimos aquilo e eu fico assim, meu Deus, como é que tem coragem, não é? De não, é uma irresponsabilidade na passagem do conhecimento. Porque é um conhecimento, é utilizar de uma situação de privilégio, de certa forma, de já estar aqui e de ver, de conhecer, utilizar disso e transformar de forma negativa de informações erradas para as pessoas. É claro que tem canais muito bons também, com muita responsabilidade e pessoas muito responsáveis nessa área, sabe, que têm trabalhado de forma muito bacana, mas de pensar também a nossa responsabilidade. Eu acho que mais do que validade é a nossa responsabilidade na passagem do conhecimento, sobretudo para não colocarmos outras pessoas em situação de vulnerabilidade. E isso também é fundamental, eu acho. Mas não acho que há validade. Eu acho que temos responsabilidade acrescida, sabe? Isso sim. É verdade. E aí vamos agora, já que estamos falando de conhecimento, e a Cintia já falou um pouco antes, que não era só do conhecimento formal acadêmico, mas qual é a importância e a relação que você vê do conhecimento formal acadêmico com o empoderamento feminino, e como é que a sua experiência acadêmica, aliada a essa sua vivência internacional, impactou na mulher empoderada que você é? Você me disse que veio para cá por causa de um mestrado, não é? Então, isso já destaca o quanto é importante o conhecimento acadêmico. Foi uma mola propulsora para você chegar até aqui, assim como foi para mim, que vim realizar o sonho e fazer o doutoramento. Então, fala lá. Eu acho que foi fundamental, Selma. Eu penso muito sobre isso. E não só de já ter tido a oportunidade de fazer um curso de ensino superior acadêmico, mas de ter tido a oportunidade de fazer aqui o meu mestrado. E também depois a continuidade do doutoramento, que está aqui em férias esse ano, pelo excesso de trabalho também. As nossas responsabilidades de líderes no meio da pandemia triplicaram, né? Temos às vezes de fazer escolha. Mas fundamental, eu acho. Eu acho que, e sobretudo, o conhecimento acadêmico também é uma arma muito poderosa na transformação, no conhecimento de mundo, até nesse olhar de como vamos, no nosso caso, que trabalhamos relações sociais, as duas de alguma forma, né, de como podemos ler essa sociedade, como podemos construir respostas para essa sociedade. E eu acho que é importantíssimo valorizarmos. Eu, nos últimos tempos, por exemplo, tenho dedicado bastante tempo a adquirir mais conhecimento acadêmico de cientistas negras, por exemplo, e isso tem transformado a minha visão de mundo, e isso é fundamental. Angela Davis, Sueli Carneiro, tantas mulheres que são acadêmicas, né, e que nos ensinam tanto, e que traz um mundo que nós não tivemos acesso, por exemplo, por termos nascido simplesmente com uma outra cor de pele, e eu acho que, e não vivemos aquelas opressões. Isso também é conhecimento acadêmico, né, e eu acho que é fundamental, que não é só também o acadêmico de aquilo que a gente aprendeu na faculdade,
verdade, mas é a nossa responsabilidade de continuarmos a buscar esse conhecimento, sobretudo contemporâneo também, né? Porque a nossa própria relação com o mundo ela vai mudando. Quando é que nós íamos pensar, Selma, há 5 anos atrás, por exemplo, que hoje estávamos vivendo isso? Se calhar isso também vai alterar a nossa forma de adquirir conhecimento acadêmico mesmo, para pensarmos, olha a importância da ciência no combate à pandemia. Isso é conhecimento acadêmico. Imagina se não tivéssemos ciência, né, para termos vacina, para construirmos respostas, e eu acho que é fundamental. No meu percurso de ciência... Não é, Cíntia? Mas, assim, não só vacina. O acadêmico é importante porque novas relações sociais foram construídas, nós que atuamos na área né, social. Quando você falou da questão da caridade, assim, para mim isso fica muito claro, porque eu sou licenciada, como diz aqui, né? Mas no Brasil seria bacharel, em serviço social e em administração. Então, juntar essas minhas duas grandes paixões, a transformação social e a gestão, fica muito claro de que isso não é caridade, isso é um trabalho profissional sério. As assistentes sociais sofrem sempre com isso, né? A menina da caridade. E quando você traz essa questão, gente, é extremamente importante a gente entender toda essa transformação e que nós, mulheres, nesse conhecimento acadêmico, como você falou, não é só de conhecimento acadêmico, não é só o livro, é o ambiente acadêmico que nos empodera. E esse ambiente também foi transformado pelo Covid, porque ele se virtualizou bastante. E nós somos seres gregários, precisamos de contato também. Então, até essa falta de contato é um objeto de estudo para esses novos acadêmicos ou antigos acadêmicos que estejam com novos olhares para essa situação, que era uma situação antes inimaginada. É verdade, Selma. E eu enquanto psicóloga, claro, e pensando na minha própria formação de psicóloga e psicóloga comunitária, né? Para mim também viver esse momento e pensar na não comunidade, né? Porque de repente nós perdemos a nossa comunidade, tipo, nós não podemos falar com as pessoas, não podemos estar juntos, e todo o efeito que isso também vai ter a longo prazo na nossa vida. A gente ainda não sabe, né? Nós nunca vivemos isso, e é muito, muito interessante. E aqui, para te complementar, no meu caso, eu acho que ser psicóloga, eu não sou psicóloga clínica, apesar da nossa formação no Brasil permitir todas as áreas, é uma formação diferente do que aqui, né? Muito mais extensa, muito maior. Eu sempre trabalhei na área social, sempre trabalhei com direitos humanos, e eu acho que a psicologia, para mim, depois aliada a outras teorias que eu fui estudando, como o feminismo, como o estudo de gênero, como mesmo as teorias da migração, da geografia, o quanto que todo esse conhecimento, ele, para mim, é fundamental para o meu trabalho. E aqui não só Cíntia líder, mas Cíntia responsável pela intervenção social. E muito nisso que você falava, e encarar essa intervenção social também como fruto de ciência, e não como caridade. Não é ajudar as pessoas, ajudar no sentido só de ajudar, mas é dar ferramentas para que a vida delas também se transforme. Não é ajudar, é empoderar. É empoderar, exato. Ajudar Sim. É outra coisa. Exato. Também pode ser ajudar em algum momento, né? Em alguma situação pode ser, mas é sobretudo empoderar e transformar, é dar ferramentas de fato, para que a vida dela seja transformada e que as pessoas se empoderem. Vou dar um exemplo muito simples, que isso a Casas do Brasil sempre teve, desde a sua fundação, que é uma perspectiva muito de empoderamento. O nosso gabinete de orientação e encaminhamento, por exemplo, ele nunca resolve as coisas para as pessoas, ele não ajuda. Ele dá as informações e acompanha os processos para que as pessoas também possam ser replicadoras da informação que receberam. Isso é fundamental. E que a pessoa também tenha a competência de saber, adquira, né, essas competências para ela e se empodere também. E isso, para mim, na casa, sempre foi algo que eu concordei desde o início, que me fez muito sentido estar ali, por exemplo, que era essa perspectiva de empoderamento. E de pessoal e de grupo. E eu acho que isso foi muito, muito importante, por exemplo. Pois é, a Cintia já tocou num assunto que eu ia perguntar, que era assim, quais são as suas principais fontes de conhecimento que você vai buscar? Já falou aí da questão do feminismo, e quando eu convidei a Cintia, eu fui pesquisar quem era a Cintia, e tive uma grata surpresa, eu disse a ela, né, que nós somos colegas expianas, então é um orgulho imenso,
tenho orgulho, realmente sinto orgulho de ser expiana. E fiquei muito feliz de saber que você está naquela casa da Universidade de Lisboa que nos acolhe tão bem e que é tão compromissada com esses aspectos, né, sociais e políticos da nossa sociedade. Mas, enfim, agora eu quero saber o seguinte. Diz para a gente que mulher ou que mulheres te inspiram, né, e o que elas representam para você hoje como referência na arte de saber e conhecer. Para mim, nesse momento, nessa fase da minha vida, as mulheres que me inspiram são as feministas negras, sobretudo. São todas essas mulheres que lutam diariamente para lutar contra um sistema que não é só machista ou patriarcal por serem mulheres, mas por outros sistemas opressores, como o racismo, que afeta de forma tão devastadora, ainda de pior forma, a vida dessas mulheres. E, sobretudo, são essas que têm me inspirado nos últimos anos. Mas também me inspiram muito, Selma, as mulheres de todos os dias, de todas as histórias que eu escuto diariamente, seja nos projetos, seja nas atividades coletivas, seja nas atividades que eu posso participar e nas lives, e em tantas histórias de superação de mulheres que eu escuto diariamente, sejam elas migrantes ou não, e dessa luta diária. E eu, de fato, todos os dias, em cada sessão, eu saio muito mais enriquecida e penso na força que essas mulheres têm. Diariamente, eu não sou mãe, mas nesse momento de pandemia, eu confesso que as mulheres mães têm me inspirado muito, porque eu ouço e converso com elas e eu penso, meu Deus, se está sendo difícil para mim lidar com o trabalho, que minha casa virou meu local de trabalho, também virou o restaurante, também virou o bar, também virou, tipo, de repente a nossa casa é tudo. E para muitas mulheres também virou a escola, tudo. Virou a escola, virou a ATL, virou a creche, virou o parquinho. E eu não consigo imaginar de onde vem essa força tão grande. E eu confesso que as mulheres mães têm me inspirado imenso. E quantas dessas mulheres mães são mães solos, por exemplo, né, que inclusive estão a gerir os seus teletrabalhos, os seus filhos e suas filhas, toda a gestão da vida, muitas dos seus rendimentos, não estão passar situações econômicas, porque a pandemia, infelizmente, vem acrescida de muita dificuldade financeira em muitos lugares do globo, não é só em Portugal ou no Brasil, e essas mulheres estão ali a lutar diariamente. Eu não romantizo, né? Não acho que está sendo fácil e que são só guerreiras. Acho que também precisamos olhar para elas com cuidado e, sobretudo, lutarmos aqui para que a saúde mental também seja prioridade no meio dessa pandemia. Não só para elas, para toda a população, mas, sobretudo, para essas pessoas e essas mulheres lutadoras que eu admiro e eu penso como que estão a conseguir fazer isso tudo, sabe? Eu acho que é muito, muito extraordinário, assim, extraordinário para mim. Isso toca a mim profundamente, né? Porque, assim, aqui virou não só o meu escritório, mas o escritório do meu marido, a escola dos meus 2 filhos, e é justamente isso. Eu moro num T2, então é extremamente desafiador. Eu estou a fazer o teletrabalho e o filho diz assim, mãe, senta um pouquinho comigo no sofá. Aí o outro me pergunta uma coisa da escola e é realmente desafiador. Isso que você fala da saúde mental nos preocupa muito, porque não é só a mulher mãe, e olha que eu tenho um marido, como você falou, eu tenho um companheiro, não é nem um marido, porque é para ter uma companheira também. Né? Claro. Eu divido esse momento com outra pessoa, essas responsabilidades. Mas para a mãe solo, como você diz, para a família monoparental, isso é ainda mais acrescido, porque a gente também se preocupa com a saúde mental dos filhos. Meus filhos passaram 2 meses, eu moro num apartamento, sem pôr o pé no restão, sem pôr o pé. Aqui tem um parque perto de onde a gente mora, nesse parque para brincar. 2 meses para 2 crianças confinadas num apartamento, para a nossa essência humana é realmente complicado. E são muitas pressões, né? E essa sensibilidade da Cíntia é bem interessante. De novo, vem o nosso papel de empoderar. Olha lá, temos um gatinho visitante. Mas, enfim, a gente já está aqui a acabar o nosso bate-papo.
infelizmente, que a gente podia falar aqui a noite toda, mas eu queria saber, É verdade. que conselho, dica ou sugestão você dá para as mulheres que estão nos assistindo e os homens que estão nos assistindo, e tem mulheres significativas nas vidas deles, que o que elas podem perceber em você como um exemplo de mulher empoderada a ser seguido? O que é que você pode mostrar para elas que elas também podem, que elas podem seguir adiante? Oi, Rena, bom estar contigo aqui, a Elaine também. Sejam bem-vindas, assim como a Lucinha e o Emílio. Obrigada. Olá, eu não vejo carinhas, vejo só de algumas, e é tão bom ver o rosto das pessoas. Botem as carinhas. A Elaine e a Rena também são membros do movimento Mulheres Pensam. Olha lá, a Isa Que Mosquera bom! também. Bom estar aqui com vocês. Eu acho que lugar de mulher é onde elas querem, e eu acho que isso é um clichê, mas eu não canso de repeti-lo, porque eu acho que não, o céu é o limite. Na verdade, não é além, porque se quisermos também sermos astronautas, tudo isso temos o direito de ser. E eu acho que é fundamental, sobretudo, não deixarmos nunca que os sistemas opressores nos façam acreditar que não temos direitos. Na minha trajetória, não a minha pessoal, mas na minha de trabalho e de ativismo, sobretudo, não só de trabalho, mas enquanto ativista também, eu acho que ainda temos um grande desafio de empoderarmos as nossas mulheres, sobretudo para isso, para que o sistema patriarcal e machista não as façam acreditar de que não são capazes, de que tem que estar num relacionamento abusivo, que não podem sair, por exemplo, ou nossas mulheres migrantes, né, que tanto, nossa, por exemplo, nisso da desqualificação profissional, de que muitas não conseguem de jeito nenhum sair desse lugar, não por culpa delas, por culpa de um sistema, né, e eu acho que aqui é importantíssimo falarmos vezes sem conta que o nosso lugar é em qualquer lugar, e que também é as que querem estar em casa, que também é as que querem trabalhar fora, que é muito importante isso, porque também eu acho que o nosso papel enquanto feminista é lutarmos para que cada uma tenha o direito de escolha e respeitarmos isso, desde que não haja desigualdade, desde que não haja violência, desde que de fato seja algo que as deixam felizes. Isso para mim é fundamental. Por exemplo, eu não quero ser mãe, mas eu lutaria, se for preciso, todos os dias para que uma companheira tivesse a oportunidade de ser. E eu acho que, enquanto líder, para mim, isso é fundamental. É entendermos que a luta das outras companheiras, das outras irmãs, também tem que ser a nossa luta. E eu acho que isso é fundamental. E aqui a Angela Davis tem uma frase que eu gosto muito, que é a interseccionalidade das lutas, né? Falamos muito da interseccionalidade das opressões, de como uma mulher negra, por exemplo, sem escolaridade, de um determinado bairro tem mais opressão, e é verdade, tem, nós temos que olhar dessa forma e construir respostas que vão de encontro disso. Mas também é importante falarmos da interseccionalidade das nossas lutas, né? De pensarmos de que forma você no empreendedorismo, eu, sei lá, na violência de gênero, outra mulher na luta pela igualdade salarial, outra porque das mulheres arquitetas, por exemplo, há muita gente muito bacana que tem discutido a ocupação dos espaços pelas mulheres, a ocupação da cidade, como a cidade não é feita para nós mulheres, por exemplo, né? E aqui é importante pensarmos nisso e como que nós podemos interseccionar essas nossas lutas e, de fato, caminharmos juntas com as nossas diferenças. Eu não estou a dizer que nós temos que concordar todas, não é verdade. Eu acho que também é importante as nossas discordâncias. O que é importante é que, de fato, juntas possamos construir a luta, sobretudo do respeito. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que não é porque não me afeta que não me diz respeito, mas se afeta outras mulheres, tem que me dizer respeito, de alguma forma. E eu acho que é isso que eu deixo, que é o que eu também tenho tentado aplicar diariamente na minha vida, porque é importante nós pensarmos nisso. Todos nós vivemos sob esses sistemas opressores. Todos nós, em algum momento, podemos ser machistas,
racistas, xenófobos, e aqui é importante pensarmos como reconhecer isso e como nos transformarmos. E eu acho que isso é fundamental. Também sermos parte da transformação em nós para combater tanta desigualdade que ainda vivemos. Eu tive numa outra sessão no domingo, só para dar um exemplo, e era sobre o Brasil, então tive que resgatar alguns dados. Gente, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Tipo, isso é inaceitável, né? Então, também temos que pensar, se temos companheiras trans que estão a ser assassinadas todos os dias, também tem que ser a nossa luta, né? E eu acho que isso é fundamental. Cíntia, a gente só tem a agradecer a sua presença, a sua partilha de experiências. Com certeza é bastante significativo para todas nós. Muito obrigada de coração. Quero já deixar aqui o convite para o nosso encontro de amanhã com uma mulher negra, empoderadíssima, que eu sou super fã, que é a Célia Sacramento, ex-vice-prefeita da cidade de Salvador, que é uma mulher que eu tive o prazer de trabalhar com ela na universidade, e a gente vê o trabalho que ela vem desenvolvendo também no empoderamento, porque ela vem justamente dessa trajetória que você fala, de um bairro mais humilde, de uma experiência migratória dentro do Brasil, e vai ser realmente muito bom. Como você mesmo disse, ela que sabe as interseccionalidades opressoras que ela viveu e que ela supera e serve de exemplo para todas nós. Não é? Espero contar com a presença de vocês. Quem não pôde estar aqui hoje, nós vamos disponibilizar depois a gravação no YouTube para que mais pessoas tenham acesso. A gente agradece, convida você a integrar o movimento, né, dos Mulheres Pensam, porque você realmente não é só uma mulher que pensa, mas é uma mulher que pensa o movimento feminino, já que está fazendo lá o doutoramento na área de gênero no ICS, o que muito nos deixa feliz. E é isso, gratidão por você estar aqui e até amanhã. Obrigada. Eu que agradeço. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? A gente já está com o tempo quase estourado, mas se alguém quiser perguntar... Não, acho que já está todo mundo com o tempo estourado. Cíntia, brigadão. Um beijo grande e até a próxima. Conte conosco aqui em Torres Vedras, quando precisar. Beijo grande. Obrigada, Selma. Obrigada a todas e todos que estiveram aqui. Força e um abraço grande. Obrigada. Bom trabalho. Beijo.